Entrar em um relacionamento sério com Claudionor Alves de Freitas custou a vida de Rita de Cássia da Silva Soares. Em outubro de 2016, quando tinha apenas 18 anos de idade, ela foi baleada por ele e um único disparo, a curta distância e no pescoço, foi suficiente para mudar a sua vida por completo. Natural de Santana do Ipanema, Rita de Cássia, que estava grávida de 6 meses no momento da agressão, ficou tetraplégica, foi hospitalizada e teve um parto cesáreo prematuro. A bebê só resistiu por 11 dias e morreu na UTI neonatal. Já Rita ainda lutou pela vida até abril de 2022, morrendo em consequência da violência sofrida. Vamos entender detalhadamente essa história que, para mim, é muito triste e impactante. Confesso que eu não conhecia o caso até que solicitei a lista de processos julgados este ano ao Tribunal de Justiça de Alagoas e me deparei com esse júri. Procurei a advogada que atuou como assistente de acusação no dia do julgamento. Ela me contou as nuances dessa história. Com acesso ao processo, verifiquei todos os pormenores que vou trazer aqui para vocês. Rita e Claudionor se conheciam desde criança. A mãe dela contou para mim que até os 15 anos de idade, Rita nunca tinha repetido de série na escola e nunca deu trabalho para a família. Rita não era de ter muitas amigas, era uma menina quieta e não costumava conversar muito. Foi em 2013 que Rita e Claudionor emplacaram um relacionamento sério. Naquele ano, Rita tinha apenas 15 anos de idade e ela tinha sido o primeiro namorado dela. O nível da relação do casal subiu muito rapidamente. No mesmo ano, os dois decidiram selar a união, indo morar juntos. A família de Rita não gostava dele. Os parentes perceberam com o tempo que Rita estava vivendo um relacionamento abusivo com Claudionor, que era conhecido também como Bira. A mãe de Rita disse, por exemplo, que a filha era impedida pelo marido de frequentar a casa da genitora e da família, ficando até 7 meses sem ver a mãe. Disse ainda que achava que a filha era ameaçada por ele, pois Rita de Cássia escondia da família o que se passava dentro de casa. No dia em que o crime aconteceu, Rita de Cássia estava grávida de 6 meses. A mãe contou, inclusive, que já viu Rita com hematoma no rosto, mas a vítima mentiu, dizendo que quando estava limpando a casa, um controle caiu no rosto dela. Em depoimento à polícia, a mãe de Rita disse que a filha já chegou até a aparecer em casa com o cabelo cortado só de um lado, mas ao ser perguntada sobre o que aconteceu para o cabelo estar daquela forma, Rita disse que foi ela mesma quem cortou. Em nenhum desses sinais, ela disse para a família que tinha sido o próprio marido, colocando a culpa nela mesma. Uma prima de Rita de Cássia também disse em depoimento que Claudionor sempre afastava a vítima da família e que os parentes também eram proibidos de frequentar a casa do casal. Com o passar do tempo, a relação do casal culminou na gravidez de Rita de Cássia em 2016, quando ela tinha 18 anos de idade. Para mim, a mãe de Rita contou que a filha ficou muito feliz ao descobrir que seria mãe, principalmente porque Rita acreditava que a gravidez iria amenizar o seu sofrimento. Ela achava que o marido não iria mais agredi-la, com ela carregando o filho dele em seu ventre. Mas, segundo a mãe da vítima, a situação só piorou, especialmente depois que descobriram que Rita seria mãe de uma menina. Claudionor tinha a expectativa de que seria um menino. Ele espancava ela chegava na minha casa com o olho roxo. Eu perguntava a ela o que era aquilo. Ela falava que foi um controle que caiu no olho dela, tinha machucado, mas nunca falava a verdade. Passaram-se 2 anos. Ela saiu grávida da primeira filha. Com 4 meses, ela fez o ultrassom, aonde viu que era uma do sexo feminina. Só que ele estava esperando um menino homem, porque a família falava, a barriga está diferente, vai ser homem, fazia aquela experiência do coração da galinha. Todas eram um homem. Aí ele criou aquela expectativa que era homem. Só que quando ela fez o ultrassom, aí era uma menina mulher. Ele já começou a rejeitar ela, empurrar ela em caixas d'água, só que isso a gente não sabia. A gente só foi sabendo depois que ela ficou tetraplégica dentro de casa. A gente via as marcas de violência, mas ela negava-se. Falava, foi um controle, foi uma pancada. Ela ficou com o olho roxo. Rita, o que foi isso? Ah, mãe,
tinha sido um soco, só que ela falou que foi correndo, bateu na perna de uma cadeira, que a cadeira estava em cima da mesa. Ela sempre se negou a falar a verdade. Às 17 horas do dia 30 de outubro de 2016, no sítio Poço de Areia, na zona rural de Santana do Ipanema, sertão de Alagoas, Rita de Cássia levou um tiro que atingiu em cheio no pescoço dentro da própria casa. O marido dela estava dentro do imóvel e chamou parentes para o ajudarem a socorrer a mulher. Rita foi levada para o hospital dentro do carro de um vizinho, acompanhada por sua cunhada, irmã de Claudionor. A irmã de Claudionor contou à polícia que estava em casa quando escutou o irmão gritar por socorro. Ela viu que o socorro era para Rita e disse que pediu para Claudionor não acompanhá-la até o hospital e que foi o trajeto todo segurando a cabeça de Rita, que estava ferida com um tiro no pescoço. A cunhada de Rita perguntou a ela o que aconteceu e Rita disse que tinha sido um acidente. Ao chegar ao hospital, a jovem Rita foi direto para a ala vermelha da unidade de saúde. A cunhada diz que voltou para casa e não encontrou mais Claudionor, o seu irmão, no local. A partir dessa dinâmica, as investigações da Polícia Civil já iniciaram no primeiro dia. Não demorou muito para a família da Rita de Cássia cogitar que o disparo tinha sido efetuado por Claudionor. Tanto é que no dia seguinte ao crime, a mãe de Rita prestou depoimento contando os abusos que a filha passava com o marido, desde violências físicas como ameaças e privações de liberdade, quanto não a deixar se encontrar com os parentes e nem receber visitas. E foi também ao canal que ela disse. Ouça. Ele amarrou ela dormia amarrada, passou fome, passou sede. Tudo, ela morreu. Eu tenho como provar. Teve gente, técnico no hospital, viu, ele cortou, ele deu uma coronhada de revólver na cabeça dela que caberia de 3 a 4 pontos. Eu tenho como provar que ela mostrava quem vinha visitar. Ele queimava ela com ferro quente, ele batia nela com fio de energia. A mãe de Rita disse em depoimento que, em primeiro momento, a notícia que chegou até ela é de que Claudionor tinha dito que Rita teria atirado em si mesma, mas ela não acreditava nessa versão e tinha certeza absoluta que o marido da filha tinha sido responsável pelo disparo. Já a prima de Rita, um dia depois do crime, disse à Polícia Civil que foi até o hospital e conversou com Rita. Na oportunidade, a Rita disse que ela própria tinha atirado contra si quando manuseava a arma de brincadeira. A prima perguntou então à vítima se não teria sido Claudionor que teria atirado contra ela, mas Rita, assustada, negou. A prima falou para a polícia que Rita era uma pessoa assustada e jamais brincaria com uma arma de fogo. 7 dias depois, essa prima voltou à delegacia e informou que Rita tinha dificuldade de falar e só responde mexendo com a cabeça. Foi neste dia que a família perguntou novamente à mulher se tinha sido o marido dela a atirar. Rita confirmou que sim, com a cabeça e com a voz fraca. Ainda com a voz fraca, a vítima quis saber se sua bebê tinha sobrevivido e externou que tinha medo da criança ser levada pelo pai. Nessa altura, os médicos pediam à família para evitar falar sobre assuntos ruins com Rita, pois o estado de saúde dela era muito delicado e já era um milagre dela estar viva. Diante de todo o sofrimento de Rita e da família, aos 7 dias depois do crime, Claudionor Bira ainda estava foragido, mas a essa altura a Polícia Civil já colocava Bira como principal suspeito do crime. Neste momento, a polícia também tinha como principal tese a tentativa de homicídio contra Claudionor. Rita só prestou depoimento no dia 9 de fevereiro de 2016 e 3 meses depois do crime. A polícia confirmou que foi o marido Claudionor quem disparou o tiro que atingiu no pescoço. Disse também que ele apontou a arma para ela e que prestou socorro logo em seguida. Rita também disse que o marido era ciumento e não a deixava sair de casa e que ele tinha agredido ela com o cabo do mesmo revólver usado para baleá-la. Conforme o depoimento prestado por Rita no dia do crime, ela dormia no sofá no período da tarde quando foi acordada pelo homem que começou uma discussão. Ela disse que o marido tinha questionado por que ela foi para a casa de uma tia dela da qual ele detestava. Depois, ele foi até o quarto e pegou uma arma de fogo, mas ela não esperava que ele efetuasse nenhum disparo, porque ela estava grávida. Rita pediu para que Claudionor soltasse a arma de fogo e ele não atendeu ao pedido, atirando contra a mulher. A vítima disse à polícia na época que não percebeu o disparo de imediato e que só viu que foi baleada quando sentiu um gosto estranho na boca e ao tentar se levantar do sofá, sentiu o corpo caindo.
Ela ainda contou mais detalhes. Disse que o disparo foi feito de frente e que depois disso Claudionor a deitou no sofá e chamou por socorro. Tratando o caso como tentativa de homicídio, a Polícia Civil pediu a prisão temporária de Claudionor, levando em consideração os depoimentos dos familiares que traziam um histórico de violência física e psicológica pela qual sofria Rita de Cássia. A polícia também considerou que não era plausível que, não sendo ele o autor do disparo, não ter levado a própria mulher para o hospital e nem a ter visitado mesmo após mais de 2 meses do ocorrido. No dia 17 de janeiro de 2017, Bira se apresentou à Polícia Civil. Em seu depoimento, ele disse que tinha esquizofrenia, que é um transtorno psiquiátrico capaz de causar alucinações, desencadear comportamentos agressivos e pensamentos totalmente fora da realidade. Geralmente, quem tem esquizofrenia pode enxergar, ouvir ou sentir coisas que na realidade não existem. Em algumas situações, o paciente pode surtar e ter ações que podem levar outras pessoas ao perigo. Claudionor disse que tinha esquizofrenia e que, inclusive, já havia sido interditado pela justiça e que uma de suas irmãs era sua curadora. Ainda ao depor para a polícia, Claudionor disse que vivia há 3 anos com Rita de Cássia, mas ao contrário do que os familiares dela relataram às investigações, Bira afirmou que seu casamento com a vítima era tranquilo, que não havia brigas ou agressões de nenhum dos lados. Disse ainda que tinha boa relação com os parentes dela. Para justificar o disparo, ele contou à polícia que estava manuseando e limpando a arma quando Rita entrou para lhe dar um abraço e um beijo. Neste momento do abraço, ele conta que o revólver ficou entre o peito dele e o de Rita. Ele relatou ainda que pediu para ela ter cuidado, mas a arma disparou, atingindo o pescoço da mulher. Claudionor relatou que ficou nervoso e viu Rita cair ao chão. Reafirmou que o tiro foi acidental, dizendo ainda que colocou a arma no chão, pegou a mulher pelo braço e a colocou no sofá. Em seu depoimento, o homem fala que Rita tentava falar, mas a voz dela não saía. Ainda em sua narrativa, Claudionor disse que correu para a porta de casa e gritou por socorro. Depois, ele retornou, pegou Rita novamente pelos braços e saiu correndo na rua até encontrar um carro para levá-la ao hospital, ocasião em que contou com a ajuda da irmã dele. Bira justificou que não foi para o hospital com a mulher porque, já estando dentro do carro, a irmã dele pediu para que ele ficasse, porque ela faria o socorro a Rita. Naquele dia do crime, Claudionor disse que dormiu no mato com medo do que os parentes de Rita poderiam fazer contra ele. Disse ainda que estava esperando a família contratar algum advogado para poder se entregar à polícia. A Justiça de Alagoas aceitou o pedido de prisão temporária. A Polícia Civil concluiu o inquérito no dia 9 de fevereiro de 2017. Ao contrário da tese que se defendia desde o início de tentativa de homicídio contra Rita de Cássia, o relatório indiciou o homem por lesão corporal gravíssima. Isso porque o delegado do caso levou em conta que Claudionor socorreu a mulher após ter atirado nela, denotando arrependimento em tirar a vida da companheira. Nesse caso, foi usado um dispositivo do Código Penal que prevê a mudança de tipificação do crime quando há o que se chama de desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Esse entendimento ocorre quando a pessoa que comete o crime desiste voluntariamente de prosseguir com a execução dele ou impede que o resultado desse crime ocorra. Ou seja, Claudionor, ao socorrer a vítima, desistiu de matá-la ou impediu que a morte dela ocorresse, de acordo com o entendimento policial. Desta forma, a autoridade policial concluiu que ele só devia responder pela lesão corporal de natureza gravíssima, porque ao atirar contra a Rita, mesmo que a tivesse socorrido, isso não impediu que ela ficasse tetraplégica. A vida de Rita de Cássia mudou drasticamente depois daquele fatídico 30 de outubro de 2016. Depois das 17 horas daquele dia, sua vida nunca mais voltou ao normal, transformando assim a vida de sua família, que teve que se dedicar integralmente aos cuidados da vítima. Um único disparo de arma de fogo num local tão sensível como o pescoço lesionou a medula e uma das colunas cervicais, deixando Rita de Cássia tetraplégica. A tetraplegia é a condição que deixa o paciente sem conseguir movimentar as mãos e as pernas, somente a cabeça responde aos mecanismos sensoriais. Lesionar a coluna do corpo humano pode levar à perda de movimentos. Quanto mais baixa for a lesão, menor é a perda do movimento. Quanto mais alta, na altura do pescoço, mais limitada fica a condição do paciente, como foi o caso da Rita. Ao ser constatada a tetraplegia, começou uma via-crucis da família para garantir o acesso da filha ao tratamento mais adequado possível, especialmente porque ela estava grávida de 6 meses de uma menina. Ela ficou internada na unidade de terapia intensiva por mais de 100 dias com um projétil alojado no corpo dela.
Rita ainda precisou tomar várias injeções para sustentar o máximo que pôde a gravidez. Rita ainda usou traqueostomia e por isso ficou 4 meses sem conseguir falar. Eu sempre falo no dia do júri, eu falei, mas antes dele ter atirado na minha filha, ele tivesse atirado em mim, porque uma mãe nunca está pronta a perder um filho do jeito que eu perdi a minha. A minha filha usou fralda, a minha filha nós teve que sair de casa, da nossa casa que a gente convivia, com medo dele, viemos morar em outro sítio, construímos, nós gastou o que tinha. A Rita ficou 2 anos sem receber benefício por o INSS, quando botava, negava. A gente passou fome, na época eu tinha uma menina de 2 anos, eu deixava de comprar o leite para poder dar aquele pouquinho que eu vivo do Bolsa Família, eu poder comprar fralda para minha filha, comprar remédio, tudo isso. Então, a vida da Rita foi muito, muito triste, minha filha. Eu acredito que você, porque a pessoa mais assim seguro que tem para chorar é um psicólogo. Eu já vi toda a profissão. Agora, seguro para chorar só o psicólogo, para ele não demonstrar o sofrimento. Mas no caso da Rita, até os psicólogos que conheceu a minha filha chorava quando chegava e ela contava a história. A minha filha era uma menina alegre, mesmo tetraplégica em cima de uma cama, a Rita nunca demonstrou tristeza. Ela brilhava. No dia 22 de novembro de 2016, mais de 20 dias depois do crime, relatório médico de Rita de Cássia apontava que o bebê apresentou sofrimento fetal, sendo necessário realizar um parto cesáreo de urgência. Rita estava internada no hospital em Santana do Ipanema e naquele dia ela foi transferida pelo SAMU para o Hospital de Emergência do Agreste, que fica em Arapiraca. O parto foi realizado sem intercorrência, mas a criança, que se chamaria Ana Vitória, nasceu com um problema no rim e no coração. Em 3 de dezembro de 2016, a bebê não resistiu às complicações do parto prematuro e morreu 11 dias depois do nascimento. Nessa altura do seu estado de saúde, Rita de Cássia estava traqueostomizada e sob ventilação mecânica artificial, sem previsão de alta. Em agosto de 2017, o Ministério Público de Alagoas denunciou Claudionor por lesão corporal gravíssima contra Rita de Cássia, mas também por feminicídio em relação à morte da bebê que Rita de Cássia carregava em seu ventre e que foi morta por causa do tiro. A denúncia foi acatada pela Justiça. O Ministério Público também pediu a manutenção da interdição provisória. Já a defesa do acusado pedia relaxamento da prisão, alegando que se passaram 2 anos em que seu cliente havia ficado preso em delegacias, aguardando transferência para o centro psiquiátrico do Judiciário, sem ter havido a transferência nem a denúncia do Ministério Público. Por causa das alegações, o próprio Ministério Público pediu a revogação da prisão de Claudionor, o que foi acatado pela Justiça. No decorrer do processo, foram juntados aos autos os laudos médicos que comprovaram a relação da bala disparada contra Rita de Cássia com o estado de saúde em que ela se encontrava. Para o Ministério Público, não restavam dúvidas de que Rita sofreu perigo de morte, aceleração do parto, perda de função do órgão e ainda ficou tetraplégica. E que não restaram dúvidas de que a morte da criança também ocorreu como consequência das agressões sofridas pela mãe. Por causa disso, o órgão pediu à Justiça que Claudionor fosse pronunciado, ou seja, julgado pelo Tribunal do Júri. Os advogados ainda tentaram defender Claudionor, tentando afastar a relação entre o disparo com as consequências trazidas à vida de Rita e sua bebê. O advogado rebateu o Ministério Público dizendo que o contexto probatório existente no processo é ilusório, não existe, pois está calcado apenas em suposições, indícios e ilações duvidosas. Ou seja, a essa altura do campeonato, a defesa queria afastar a culpa de Claudionor no crime, pedindo inclusive que o juiz absolvesse o homem ou que não acatasse o pedido de pronúncia do Ministério Público.
Durante a instrução processual, familiares de Claudionor alegaram que ele tinha problemas psiquiátricos, mas Claudionor só disse que não se lembrava do ocorrido e preferiu ficar em silêncio. A Justiça, por fim, acatou o pedido do Ministério Público. Entendeu que existiam indícios suficientes de que Claudionor tinha atirado contra a esposa e de que a morte da bebê e os graves ferimentos causados a Rita tinham relação direta com o disparo de arma de fogo. Assim, a Justiça decidiu, em fevereiro de 2023, que ele deveria ser julgado pelo júri popular por feminicídio pela morte da bebê e lesão corporal gravíssima contra Rita. Cabe aqui abrir um parêntese. Desde que Claudionor foi solto pela Justiça em 2018, ele não mais foi encontrado pelas autoridades, respondendo o restante do processo na condição de foragido. Em abril do ano passado, Rita de Cássia não resistiu à batalha que durou por 6 anos após ter ficado tetraplégica e morreu. O júri popular aconteceu no dia 5 de outubro de 2023, às 9 horas, na Câmara de Vereadores de Santana do Ipanema. Claudionor estava foragido e não compareceu ao próprio julgamento. Ele foi condenado a 20 anos de reclusão pelo crime de feminicídio contra a filha, a bebê Ana Vitória, e mais 10 anos e 8 meses de prisão pela lesão corporal gravíssima contra Rita. O magistrado considerou que, em se tratando de 2 penas, prevalece aquela com maior quantidade de tempo, acrescido com 1/6 da pena. Assim, Claudionor Ubira pegou uma pena final de 23 anos e 4 meses de reclusão. Como ele respondia ao processo em liberdade, o magistrado decretou a prisão preventiva do condenado para ele cumprir a pena em regime inicialmente fechado, mas até a publicação deste vídeo, ele estava foragido. A defesa ainda pediu o anulamento do júri, alegando que Claudionor não havia sido intimado a comparecer ao julgamento. O magistrado não aceitou o pedido, mantendo a condenação. A Rita era uma pessoa boa, pessoa muito querida, uma pessoa muito boa, uma pessoa que comoveu Santana, Arapiraca. Hoje ela tem vários conhecidos. A Rita ficou 90 dias na UE, numa UTI, 10 dias na UTI do Chama. Ela passou 45 dias sem um pingo de respiração. Toda vez que a gente ia saber lá, os médicos desenganavam que a Rita era um milagre sobreviver. A menina dela foi tirada, feita uma cesariana, passou 13 dias viva, que era uma menina mulher, passou 13 dias viva, só que ela não chegou a ver a filha, e todo o tempo, dia das mães, dia do nascimento da menina, ela falava: meu Deus, eu tive uma filha, mas não tive como eu ver a minha filha, não fui digna nem de ver a minha própria filha. Aí começava o desespero, começava a chorar. Quando o médico veio falar: Rita, você sabe que você vai ficar tetraplégica pro resto da sua vida, você não tem uma cirurgia nos Estados Unidos, não tem uma cirurgia para você mexer um dedo. Ela ficou desesperada: ô titia, o que eu fiz para merecer? Que foi a minha irmã que estava na UTI nessa hora com ela. E aí bateu o desespero na minha filha. Teve agora o júri, ele não foi. A justiça fez a parte dela, né? Mas falta chamar mais atenção. É como a doutora Mabila me falou: não vamos deixar o caso no esquecimento, porque machuca, dói. Faz 1 ano e 9 meses que a minha filha morreu. Ela morreu dia 7 na verdade, os médicos falaram que ela morreu no dia 30 de outubro de 2016. Quando ela levou o tiro, que ficou tetra, usando fralda, eu passando a sonda de alívio. Mas para mim ela morreu dia 7/4 de 2022. Fez 1 ano agora em 2023. Mas a dor é aquela mesma. Aquela cicatriz.